Olá, boa noite. Então, quem tá acompanhando as postagens sabe que eu tô de férias, mas fiquei de vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, né? Então, hoje a gente vai falar sobre resiliência e flexibilidade cognitiva. Eu vou começar explicando o que é a resiliência, que é a nossa habilidade de lidar com as situações mais adversas da vida, né? Com as nossas frustrações, com situações que não saem conforme planejado. É a forma como a gente reage de uma forma positiva às situações que não são boas, né? As situações que são ruins, de como que a gente consegue lidar com isso, né? E aí entra a flexibilidade cognitiva, né? E aí tem uma pergunta aí, né, de alguém que perguntou o que é flexibilidade cognitiva. Não é um termo tão comum quanto resiliência, né? Flexibilidade cognitiva fala na nossa habilidade de mudar os nossos pensamentos, a forma como a gente vê as situações, a forma como a gente encara a vida, as nossas interpretações diante das situações, diante da vida. Fala também sobre como a gente consegue criar novas soluções. Por isso que esses conceitos se assemelham, né? Quanto mais flexíveis a gente consegue ser, mais a gente consegue achar novas soluções. As pessoas que são mais inflexíveis, são mais rígidas, não conseguem abrir mão daquilo que pensou de primeiro, né? Que aquela primeira coisa que veio à mente, não consegue mudar, flexibilizar esse pensamento. Às vezes não consegue mudar seus comportamentos diante de uma situação que é preciso, né? É preciso que a gente mude, né? A gente tem um objetivo final e algumas coisas vão acontecendo no caminho e a gente vai precisando modificar um pouquinho para a gente conseguir alcançar aquele primeiro objetivo que era o principal, né? E aí tem uma pergunta aqui também que é muito interessante, né? Se elas são importantes na nossa vida e por quê? Nossa, são muito importantes, né? Porque a nossa vida é toda feita de coisas que a gente não prevê, né? O tempo todo a gente lida com isso. E aí, quanto mais a gente consegue ser flexível, quanto mais a gente consegue se adaptar a essas mudanças, mudar conforme as coisas vão acontecendo para alcançar os nossos objetivos, melhor a gente vai conseguir viver, com melhor qualidade de vida, né? É claro que as pessoas resilientes também sofrem, sentem raiva, se chateiam, mas é diferente quando você é resiliente, porque você consegue passar por isso, né, de uma forma às vezes até mais rápida, porque você está muito mais focado numa solução e está disposto a buscar essa solução, mesmo que tenha que mudar um pouco. E o inflexível não, ele fica ali naquela situação e não consegue sair dali daquela situação, não consegue ver outras possibilidades, né? Tem outras perguntas aqui. A Luciana perguntou o seguinte: e quando o imprevisto te tira completamente o sentido da vida, onde encontrar resiliência? Luciana, é aí que a resiliência aparece, né? É quando tudo deu errado, é quando nada do que você planejou saiu daquele jeito. E aí eu contei a minha experiência da viagem, né? E aí eu mudei o roteiro da viagem. E aí a pessoa que ia comigo viajar desistiu dias antes. E aí eu tive que rever o que eu ia fazer diante disso. Se eu ia sozinha, se eu não ia, se eu ia dirigindo, mas eu não sei chegar lá. O que eu posso fazer para chegar lá? E aí resiliência também tem a ver com a nossa autoestima, né? Quando a gente se conhece, sabe dos nossos pontos fracos e nossos pontos fortes. Olha, o que eu preciso para resolver essa situação? Né? O que eu tenho de recursos que eu consigo dar conta dessa situação? É uma autoconfiança também, né? Você se reconhecer, saber das suas qualidades, dos pontos fortes e saber o que você pode lançar a mão para resolver aquela situação, né? E aí tem uma outra pergunta da Daiane que é assim: como manter o autocontrole e não perder o foco em meio a tantas entrevistas? Daiane, quando tudo vai bem, a gente não precisa se preocupar em manter o autocontrole. É quando tudo vai mal mesmo, né? E aí, assim, eu fiquei, meu Deus, queria que meus pacientes viessem responder aqui, porque eu sempre falo com eles, assim, a gente não tem controle de nada, né, na verdade. A gente faz um planejamento, meu dia vai ser assim, eu vou fazer isso, essa semana eu vou fazer tal coisa, semana que vem eu vou fazer outra. Mas, na verdade, a gente não tem como saber se tudo isso vai acontecer, né? A gente não tem como prever as coisas. E quanto mais a gente pensa em ter o controle, mais ansioso a gente fica, né? São coisas que também, quando fala de autocontrole, me vem logo esse perfil ansioso, a cabeça de supervalorizar os eventos externos
e minimizar os nossos recursos, né? Os recursos e habilidades que a gente tem para lidar com os imprevistos, né? Com as coisas que acontecem na vida. E aí a gente vê que tá tudo interligado, né? O tempo todo a gente está falando de ter uma noção do que a gente tem de habilidades para lidar com as situações, porque, gente, imprevistos acontecem o tempo todo. O tempo todo a gente está disposto, né? A gente está exposto e vulnerável a acontecer qualquer coisa, mas a gente tem que ter ciência de que a gente vai conseguir lidar com isso. E aí a última pergunta, que eu deixei para o final, de propósito, existe alguma forma de treinar a flexibilidade cognitiva e a resiliência? O próprio processo psicoterapêutico, né? Eu falei aqui dos meus pacientes. Porque quando a gente trabalha a autoestima, capacidade de tolerar frustrações, e aí desde a infância a gente vê, né? A gente fala muito disso, né? A necessidade das crianças aprenderem a esperar, a tolerar a frustração, a conseguir lidar com a frustração, de ouvir o não. A gente está falando de pessoas que vão conseguir ser mais resilientes, né? Se você sabe os seus pontos fortes e fracos, o que você precisa para resolver a situação, então você consegue lidar com as situações de uma maneira mais tranquila e confiante. Ora, a pessoa que ia comigo ia dirigindo. Tá, não vai, mas eu confio na minha habilidade de dirigir. Eu consigo fazer isso. O que eu preciso para isso? Eu preciso perguntar a alguém que mora lá, procurar saber como é a estrada, qual o caminho, olhar um GPS. O que eu dou conta de fazer? O que eu posso fazer para me facilitar, né? E aí, se eu não sei isso, então eu posso procurar saber, né? Eu posso aprender. Todos nós somos dispostos a aprender. E aí, o recado que eu tinha para dar era esse, né? De como que a gente tem que ser criativa nessas horas. E é justamente aí que a gente precisa também lembrar da nossa história de vida, de tudo que a gente vivenciou e aprendeu, das nossas experiências, porque é isso que faz a gente também conseguir ter mais confiança na gente, né? De saber que a gente vai superar mais algumas situações por aí, né? O tempo todo tem situações adversas e a gente tem que ter o senso de que a gente vai conseguir superar, às vezes com a ajuda de um psicólogo, às vezes com a ajuda de amigos, às vezes consegue superar sozinho, mas de alguma forma a gente consegue fazer isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, estou aberta a críticas, sugestões, tanto de temas quanto do vídeo. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês, boa noite.